Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal GPS Português, o canal está no ar e eu, Bruna Guimarães, com redação, vou trazer uma dica muito importante para você em relação a uma dúvida muito recorrente. Professora, na minha introdução, é melhor que eu capriche na apresentação do tema ou que eu economize a apresentação do tema e dê um spoiler de D1 e de D2? Vamos lá? Me acompanhe na dica para poder ficar tudo muito mais tranquilo na sua cabeça. Partiu? Bom, pessoal, antes de deixar aqui a minha opinião a respeito dessa dúvida muito presente, muito frequente, na cabeça dos estudantes, dos alunos, dos concurseiros, eu vou construir um raciocínio com vocês partindo de uma introdução de um aluno, de um ex-aluno que tirou no Enem do ano passado uma nota bem legal, ele tirou 980. Então a dúvida tá aí, Capricho, professora, na apresentação do tema ou minimizo para caberem os spoilers de D1 e de D2? Então, antes de responder, analise aqui comigo para que você também possa chegar a uma conclusão. Veja. Enem 2019. O tema foi esse aqui, Não é surpresa, não é novidade para ninguém. Com os alunos eu costumo mapear as palavras principais, lembrando que a palavra cinema no ano passado foi aquela de maior carga de sentido, é aquele elemento temático que a gente diz ter maior carga semântica, é a palavra de maior força, afinal de contas o tema foi sobre o cinema. Mas outras palavras são tão importantes quanto democratização, é um elemento temático muito forte nesse tema, acesso, cinema, o próprio cinema e Brasil. Todo mundo que conseguiu tirar uma nota alta, que conseguiu compreender os textos de apoio, partiu do pressuposto de que há um problema, eu nem diria implícito, mas sim explícito. O que é que acontece no Brasil? No Brasil, o acesso ao cinema não é democratizado, o acesso ao cinema não é democrático. Então, construir uma tese a partir desse tema é super fácil. A grande questão é, e aí? Eu vou defender ao longo do meu texto dissertativo argumentativo que esse acesso não é democratizado ou democrático. Por quais duas vias argumentativas? Eu trago o que no meu D1, eu trago o que no meu D2? A gente já sabe que essa é uma das maiores dificuldades daquele aluno, daquele estudante, daquele concurseiro que está diante de uma proposta de redação. Não é verdade? Então, foi esse o tema, é sobre esse tema que eu quero ler uma introdução de um aluno, que é o Eduardo Cotrim. Tá aqui a introdução dele. Olha o que é que ele fez. Um eterno sonho. Colocou título. Se você ainda não viu a aula de título aqui do canal GPS Português, volte um pouquinho para os vídeos anteriores que nós fizemos aqui uma aula sobre criatividade e título. Eduardo disse, um eterno sonho. Olha aí a apresentação do tema, que é democratização do acesso ao cinema no Brasil, pelo aluno. Como foi que ele resolveu introduzir essa temática? Desde a chegada da família real ao Brasil, quando houve a instalação de bibliotecas e teatros, até os tempos atuais dos museus e principalmente dos cinemas, apenas notamos a entrada das classes sociais dominantes nesses espaços. Ponto. Eu escolhi essa introdução porque ela tem uma apresentação de tema extensa, eu sei que aqui está digitado e tudo mais, mas não é uma apresentação de tema de uma forma resumitiva. Ele não economiza para apresentar o tema. Tá certo? Eu vou reler. Desde a chegada da família real ao Brasil, procure entender o que eu tô lendo. Quando houve a instalação de bibliotecas e teatros, até os tempos atuais dos museus e principalmente dos cinemas, apenas notamos a entrada das classes sociais dominantes nesses espaços. O título, pessoal, inclusive, vem dessa ideia. Se é um eterno sonho, a palavra eterno, ela já nos convida a pensar que vem lá de trás, que é algo que vem
acompanhando, de repente, essa construção até identitária do povo brasileiro, né? Desde lá de trás é um sonho. E qual é o sonho? Está aí já dito pelo aluno. Inclusive, eu quero chamar a atenção para uma coisa, ele coloca o verbo na primeira pessoa do plural. Apenas notamos. Ele se engaja mais nesse processo de escrita e ele vai com a primeira do plural do início ao fim do texto dele. Vamos continuar a leitura. Levando em consideração o destaque atual do cinema entre os locais culturais, vemos que até hoje, infelizmente, são falhas as tentativas de democratizar o acesso aos cinemas brasileiros. Eu quero fazer uma crítica, ponderar uma questão aqui. A palavra cinema foi usada em demasia nessa introdução. Tá certo? Isso não é um problemão, visto que a palavra cinema é um elemento temático, inclusive aquele de maior carga de sentido, mas dava sim para Eduardo trazer outras palavras no lugar de cinema, como recursos, mecanismos de coesão, a fim de não repetir a mesma palavra, que é o que em redação, né, em português, de uma forma geral, a gente chama de mesmo item lexical. Vamos entender o que foi que ele fez. Ele não economiza na apresentação do tema dele e ele não dá o spoiler de D1 e de D2. Tá certo? Ele diz, levando em consideração o destaque atual do cinema entre os locais culturais, vemos, olha aí o verbo na primeira pessoa do plural, tá tudo bem, o que não dá é colocar o eu, né? O eu vi, né? E o outro verbo eu notei ou eu noto. O que não dá é a primeira pessoa do singular, mas a primeira do plural tá tudo certo. Quando ele diz, levando em consideração o destaque atual do cinema entre os locais culturais, vemos que até hoje, infelizmente, ele tem uma marcação, uma palavra que marca a opinião de Eduardo, são falhas as tentativas de democratizar o acesso aos cinemas brasileiros. Veja, ele diz que são falhas as tentativas de democratizar, mas ele não dá um spoiler de quais são as tentativas que de repente ele trabalhará no seu D1 e no seu D2. Ficou legal para você, professora? Qual é a sua visão? Então eu vim aqui hoje dar minha opinião. A minha opinião é a de que foi muito mais importante, já que ele teve esse insight show de bola para poder começar a introdução dele, que ele investisse em uma apresentação de tema um pouco mais longa, né? E concluísse o raciocínio da introdução com a tese propriamente dita. Tem uma marca de autoria no infelizmente, ele consegue fazer uma consideração pessoal, apresentar ao corretor aquilo que ele vai defender ao longo do texto dele. Então, a minha ideia é a de que se você tem um insight muito bom para fazer a apresentação do seu texto, nem hesite, pode, entre aspas, gastar essas linhas na apresentação do tema e, na sequência, você pode fazer a conclusão do seu raciocínio sem necessariamente estar preocupado ou preocupada em dar os spoilers de D1 e de D2. Tá certo? E para finalizar, veja que na apresentação do tema ele já até pode estar trazendo um spoiler do que ele vai trazer no D1 ou no D2. Essa também é uma outra dica que eu quero trazer em uma outra aula. Para quem já notou o que Eduardo fez, ele trabalha com a ideia de algo enraizado, cultural na sociedade brasileira, no que diz respeito à cultura de uma forma geral, né? Que é um problema marcado aí pelo aluno. Então, de repente, um D dele vai tratar disso, de que a democratização não acontece há muito tempo. Então, será que um dos Ds dele é sobre cultura, hábito, costume, aquilo que já está aqui no Brasil, para ele ter tirado uma nota alta? Provavelmente sim. Tá certo, pessoal? Um grande abraço. Eu volto aqui a qualquer tempo, a qualquer hora, para mais uma dica de redação no GPS.